Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, segunda-feira, 21 de julho, nós temos como tema para o nosso estudo quem endureceu o coração de Faraó. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de continuar convidando você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, continuar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Nós estamos crescendo para a honra e glória de Deus. Nós já estamos chegando à marca de 1.500 inscritos. Isso é maravilhoso porque a gente vê que ainda existem muitas pessoas que querem conhecer e se aprofundar nos ensinos eternos. E existem muitas pessoas que ainda também não conhecem o Senhor. Sim, infelizmente nesse mundo tão atual e moderno no qual nós vivemos, onde a informação ela chega de forma mais rápida, mais precisa, a gente vê que existem pessoas ainda que não conhecem a palavra de Deus. E você pode ser o canal de bênção que Deus pode estar usando, a ponte onde liga Deus a pessoas que não o conhecem. Então, continue permitindo Deus usar você e com certeza bênçãos sem medidas vão recair sobre suas vidas. Amém? Bom, quem endureceu o coração de Faraó? Ao lermos o livro de Êxodo, que a gente está estudando, a gente vê que Deus, ele diz em vários momentos que iria endurecer o coração de Faraó diante ali das pragas. Mas aqui a gente consegue ver, ao ler o livro de Êxodo, capítulo 7, em especial, do versículo 3, 13, 14 e 22, que a gente vê que não foi literalmente Deus que endureceu por todo o tempo o coração de Faraó. Não. A gente vê aqui no versículo 13, 14 e 22, no capítulo 8 e 15, 19, 32, capítulo 9, versículo 7, 34 e 35, que o Faraó mesmo endureceu seu coração. Até mais ou menos a sexta praga, era Faraó que estava relutando, era Faraó que estava segurando ali o seu coração para não ceder ali ao que o Moisés estava pedindo, a pedido de Deus. Mas depois da sexta praga, a gente vê que sim, Deus ele endureceu o coração dele, assim como ele já tinha começado ali a fazer, ele Faraó. E ao lermos capítulo 4, no versículo 21 de Êxodo, a gente vê que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha de Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito Moisés que faria. Vamos, irmãos. A gente vê que Deus ele queria ajudar Faraó. Até o momento da quinta praga ali, no qual o Faraó, por conta própria, por decisão própria, endureceu seu coração, a gente vê que Deus estava querendo que ele cedesse, que ele tivesse ali um ensino sobre toda aquela escuridão que estava vivendo no Egito. Ou seja, ele queria libertar Faraó dos erros, mas infelizmente Faraó decidiu não deixar Deus amolecer o seu coração, podemos dizer assim. E a lição nos diz, Deus não criou o mal ou o pecado no coração de Faraó. Ao contrário, simplesmente ele o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem sua graça restritiva, abandonando a sua própria maldade. Então, simplesmente, existia uma maldade no coração de Faraó, e essa foi consumindo ele ao ponto dele não querer acreditar em Deus, não ceder ao pedido de Deus em deixar o povo ir ao deserto, e todo aquele mal recaiu sobre o Egito, todo aquele sofrimento, sangue, morte, tudo porque ele, Faraó, endureceu seu coração. Faraó tinha um livre-arbítrio, podia escolher o favor de Deus ou contra ele, e ele decidiu, infelizmente, ir contra a Deus. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Éden, e o Faraó no Egito, até os dias de hoje em que nós estamos, temos que escolher entre a vida e a morte. E a gente consegue ver ao nosso redor que essa decisão ela tem sido tomada de forma errada por muitas pessoas, amados irmãos. E muitas pessoas estão sofrendo muito com essas decisões, mas muitas delas voltam atrás, entendem o que Deus está fazendo na sua vida e decidem recomeçar com a ajuda de Deus. Mas outros não. Outros, infelizmente, a cada dia se corrompem mais e mais. Ou seja, cada dia caminhando para mais longe de Deus, assim como Faraó. E Faraó perdeu tudo. Perdeu seus escravos, os seus servos, né, os seus súditos. Perdeu a mão de obra barata. Perdeu o filho. O filho, sim, não só ele, mas muitos egípcios perderam seus filhos. Por imprudência, porque ele simplesmente ignorou o chamado de Deus, o amor de Deus. Aquilo que Deus queria conceder a eles, que era a graça salvadora. Pagaram caro por isso. E muitos de nós também estamos pagando caro por isso, por decidir o nosso próprio destino, trilhar o nosso próprio destino,
viver ao léu de acordo com os ensinos satânicos. Então o que a gente tem que fazer? Usar de forma correta do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador e deixar Ele conduzir nossas vidas. Existe um ensino no qual temos hoje em dia nas nossas mãos, como sempre todos tiveram, que é a Bíblia. Então você quer realmente encontrar o caminho certo? Oração, leia a Bíblia, com certeza você vai receber discernimento e sabedoria de Deus para encontrar e trilhar o caminho certo. E aqui tem uma ilustração que diz o seguinte: imagina a luz do sol incidindo sobre a manteiga e o barro. A gente vê que com certeza a manteiga ela vai se derreter, enquanto o barro ele vai ficar ainda mais duro. É o mesmo sol, é a mesma temperatura, é o mesmo calor que está sobre eles. Mas o que acontece? Em ambos os casos, as duas reações diferentes dão dois resultados distintos. Então o que aconteceu com o faraó? O que aconteceu com ele refletiu apenas o que estava no seu coração. E ele infelizmente caiu em um sofrimento muito grande, porque o seu coração estava travado. Mas irmãos, essa história vem a levantar reflexão nossa e que a gente venha entender como a gente está vivendo no nosso dia de hoje e como nós estamos usando e como nós usaremos o nosso livre-arbítrio. Vamos orar? Maravilhoso Deus, que a gente a cada dia venha estar sendo guiado por Ti e que as escolhas que a gente venha estar fazendo diante do nosso livre-arbítrio venham ser assertivas para que nós vivemos em conformidade com o Teu querer. Ó Pai, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, amém.